Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, senador. Já consigo vê-lo aqui no vídeo. Eu não sei se... Boa tarde, Amanda. Boa tarde, muito bem-vindo. Obrigada, viu? Agradeço desde já, em nome do BTG Pactual. Se o senhor... Não sei se o senhor consegue ver a plateia, mas o nosso auditório está absolutamente lotado. Eu acho que o mercado está muito ansioso por ouvi-lo. Senador, o senhor tem um sobrenome muito famoso, mas, paradoxalmente, talvez o senhor não seja tão conhecido assim pelo grande público. Então, queria abrir esse painel dando a chance do senhor se apresentar. Quem é Flávio Bolsonaro e no que um eventual governo seu seria diferente do seu pai, Jair Bolsonaro? Bom, Amanda, boa tarde a todos que nos assistem aí desse grande evento. Eu peço perdão por não estar pessoalmente, fisicamente, mas é que eu acabei de chegar há poucos minutos de uma viagem internacional, só deu tempo de passar para dar um abraço no meu pai, aqui no 19º Batalhão da Polícia Militar em Brasília, e estar aqui com vocês batendo esse papo. Então, numa próxima oportunidade, certamente vai ser uma honra estar pessoalmente junto com todos vocês. Bom, o Flávio Bolsonaro é uma pessoa, é um advogado, empresário, casado com a Fernanda, pai de duas meninas maravilhosas. Alguém começou na política muito cedo, eleito deputado estadual aos 21 anos de idade. Fui eleito por 4 mandatos consecutivos, sempre com votações crescentes. E, em 2018, me elegi com muita honra aí senador pelo estado do Rio de Janeiro, e exercendo aqui um mandato durante os 4 primeiros anos muito próximo do presidente Bolsonaro, participando diretamente, indiretamente das tomadas de decisão que conduziram o nosso país num dos períodos mais difíceis que nós já atravessamos nos últimos anos, que foi a pandemia, e mesmo assim com resultados excepcionais que mostraram que o presidente Bolsonaro teve o mérito de montar um grande time com craques, com pessoas excepcionais, fora de série em suas áreas, e que deram o resultado que o Brasil esperava, deram uma resposta que, sem dúvida alguma, virou referência para todo mundo, em especial no campo econômico. E com relação a diferenças sobre Jair Bolsonaro, ele é minha escola, meu norte, ele é a pessoa em que eu me inspiro sempre na política, que está passando por uma situação de grande injustiça, de grande perseguição, mas Deus vai honrá-lo ainda e vamos ter oportunidade de restabelecer a justiça, porque uma pessoa inocente não merece estar passando pelo que ele está passando. Mas aí é coisa de perfil, Amanda. O meu filme, nesses 23 anos de vida pública, falam por mim. Eu sempre fui de verdade uma pessoa mais centrada, uma pessoa do diálogo, que eu adoro fazer política, é o que eu amo fazer. Estou muito feliz aqui como senador, mas em função das circunstâncias, o presidente Bolsonaro apontou para mim, para me entregar essa missão, que eu tenho aí me dedicado e acredito que tenho ido razoavelmente bem nesses 2 primeiros meses. Senador, eu quero insistir um pouco nessa construção de um personagem, um candidato, um político que o senhor com muito mais trânsito e mais moderado também, sempre visando diminuir essa rejeição que às vezes o sobrenome Bolsonaro carrega. O governo do seu pai foi marcado em muitos momentos por uma grande tensão institucional, horas com o poder legislativo, horas com o poder judiciário. O seu governo será diferente nesse sentido? Olha, Amanda, eu sou testemunho ocular, inclusive tentei construir pontes muitas vezes com relação a outras instituições, né? Então, a grande maioria me conhece, já teve a oportunidade de estar pessoalmente comigo. Eu fui a primeira pessoa que falei lá atrás, usei essa expressão, que o Supremo precisava de uma autocontenção, numa entrevista que eu dei no Roda Viva. Desde então, isso começou a ser ventilado por diversos outros atores políticos. O fato é que não houve essa autocontenção do Supremo, e como disse o próprio atual presidente Luiz Fachin, agora recentemente, numa entrevista na Veja, se não me engano, quando isso não acontece, obviamente é um outro poder externo que tem que fazê-lo, no caso do Senado Federal. Mas o que depender de mim, Amanda, eu sempre vou buscar o diálogo, eu sempre quero apostar nisso. Eu tenho a convicção que a gente vai ganhar essa eleição com o cérebro e não com o fígado. E é por isso que eu estou acreditando tanto que as pesquisas mostram isso também, que quanto mais exposição o Flávio Bolsonaro tiver, mais as pessoas vão conhecer um cara
que vai trazer não um projeto de governo, mas um projeto de Brasil, porque é o que eu acredito. Eu estou saindo da minha zona de conforto, porque eu tenho a convicção que o Brasil vive um momento maravilhoso, geopolítico. Nós talvez não tenhamos tido uma janela tão boa para o Brasil se beneficiar do momento que a geopolítica mundial se encontra do que agora. Acabei de voltar de uma viagem que eu tive, já tinha estado nos Estados Unidos, passei por Israel, Bahrein, Emirados Árabes, acabei de chegar da França, como eu falei, há poucas horas, e todos com um olhar muito diferente para o Brasil. Em função de toda a instabilidade que nós vemos no Oriente Médio, o que eu mais ouvi ali no Bahrein, em especial, e em Abu Dhabi, foi a grande preocupação com segurança alimentar. E nós que temos um agro de referência em todo mundo, alimenta mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo, e eles têm o que nós não temos, recursos para fazer investimentos. Então, são economias complementares em que poderia ser usado muito aqui de uma forma muito mais profissional o investimento do mundo árabe na parte de infraestrutura, na construção de ferrovias, modernização de portos, de aeroportos. Isso está pronto para acontecer, não vai para frente por causa da desconfiança e da insegurança jurídica que existe no Brasil hoje, a instabilidade política. Mesma coisa na França com relação à energia, que depende muito hoje, em especial do gás vindo da Rússia. O Brasil pode e também investir em infraestrutura para que possamos fornecer energia limpa e mais barata lá para fora, mas temos que fazer o dever de casa aqui. Senador, existe uma grande expectativa nessa plateia aqui do mercado e também entre vários políticos da centro-direita que um governador de direita fosse escolhido para representar o campo conservador. No entanto, o seu pai escolheu o senhor. Por quê? Por que Jair Bolsonaro escolheu Flávio Bolsonaro e não Tarcísio? Olha, é uma pergunta que a gente tem que fazer para ele. Eu gostaria muito de continuar senador da República, mas em função da visão política que ele tem, e as pesquisas hoje estão mostrando isso, eu acho que foi uma decisão acertada, porque eu de verdade me sinto muito preparado. Nós hoje temos um plantel de pessoas que podem nos ajudar a resgatar o Brasil das mãos corruptas do PT, que certamente já estão mais experimentadas, que participaram no primeiro governo do presidente Bolsonaro. E, como eu falei, se você pegar várias pesquisas hoje, olha como é que um candidato de centro-direita que não fosse o Tarcísio teria dificuldades para vencer uma eleição ao governo de São Paulo. E o Tarcísio, para mim, como sempre falei, apesar de muitas tentativas da imprensa de tentar criar animosidade entre nós, criar atritos, eu sempre tive uma relação muito direta e transparente com o meu amigo Tarcísio. Eu sou um fã dele, eu acho que ele faz um baita de um governo em São Paulo. É uma pessoa genial e que eu tenho certeza que vai entrar de cabeça junto com a gente nesse projeto. Ele esteve lá conversando com meu pai recentemente também. Eu vou estar com o Tarcísio agora, nessa próxima quinta-feira, se Deus quiser, e vamos ali estar mais alinhados do que nunca. Então, acho que a escolha foi correta. Eu acho que nesses 2 meses, os números, até em pesquisas que eu tenho as minhas ressalvas, mostram um crescimento rápido, consistente e irreversível. Então, Amanda, eu acredito muito que os palanques que nós teremos por todo o Brasil, em especial na região sudeste, vão nos ajudar muito a dar uma força que nós não tínhamos em 2022. Vamos tentar explorar esses vários temas que o senhor trouxe, senador. Tem vários pontos importantes. Então, vamos tocar em pesquisa, porque acabou de ser divulgada agora à tarde, às 2, uma pesquisa Quest. De fato, mostra a sua candidatura muito consolidada e a diferença em relação a Lula diminuindo tanto no primeiro como no segundo turno, embora o atual presidente da República ainda apareça na frente. Então, em um dos cenários do primeiro turno, Lula aparece com 35, o senhor com 29, e há cenários que variam, com uma diferença de 4 a 8 pontos. E no segundo turno, Lula tem 43 e o senhor tem 38. Então, são 5 pontos de diferença. Em dezembro, essa diferença era de 10 pontos. E a rejeição é praticamente a mesma. Esse é um ponto interessante. A rejeição de Lula é 54, a sua é 55, ou seja, vocês estão tecnicamente empatados. Como é que o senhor encara, como é que o senhor vê esses números? É um cenário absolutamente polarizado. O que o senhor vai fazer para ganhar justamente, avançar nessa fatia dos eleitores independentes? E aí a Quest mostra isso. O Lula ainda leva uma pequena vantagem, e é justamente essa fatia estreita do eleitorado que define a eleição.
Olha, Amanda, o que eu analiso nas pesquisas sempre são as tendências, né? Então, as tendências mostram aí que não vai demorar muito para até na Quest o Flávio Bolsonaro estar numericamente na frente do Lula, porque eu falo o seguinte, Amanda, essa eleição não vai ser sobre Lula e Bolsonaro mais. Essa eleição vai ser sobre qual caminho o Brasil vai querer seguir. Se é o caminho da prosperidade, que é o que nós vamos propor, ou se é o caminho das trevas, que está todo mundo vendo que é o caminho que o Brasil está fadado junto com o Lula. O Lula é um produto vencido de verdade. Se comparar o Lula a um carro, ele é aquele Opala, velhão, marcha, câmbio manual, já foi bonito, mas hoje não te leva para lugar nenhum e ainda bebe pra caramba. Quer dizer, ele está igual o Lula. Então, a gasolina que o presidente Bolsonaro deixou no tanque do Brasil, o Lula já bebeu toda. Foram 54 bilhões aí de superávit que ele deixou em caixa, as contas organizadas. O Lula já chega com a PEC arregaça-teto de 200 bi. Quer dizer, descontrolou completamente as contas no nosso país. Nós hoje temos um ministro da Fazenda, que é o Haddad, que ele é o melhor ministro da Fazenda do Paraguai, porque ele está conseguindo levar as indústrias brasileiras para lá. A reforma tributária que aconteceu virou uma bagunça ainda maior. Profissionais liberais vão pagar tributos como nunca antes na sua vida. Não tem nenhum programa que você olhe para esse governo que não seja para manter as pessoas na miséria. Eu dou um pequeno exemplo para concluir essa minha resposta, foi o que acabei de ver aqui no noticiário. É um pequeno exemplo de verdade, mas mostra como é que a burocracia e a ideologia no Brasil nos prejudicam a virar uma superpotência. Então, eu dou um exemplo muito pequeno. Eu acabei de ver aqui que, há pouco tempo, aliás, o governo Lula ele proibiu a criação de tilápia ali na usina hidrelétrica de Itaipu, né? Ali na represa, porque considera uma espécie exótica. Eu estou vendo que o Paraguai acabou de autorizar, no mesmo lago, a criação de tilápia. Quer dizer, vamos botar um muro no meio, separar. No lado do Paraguai você pode criar tilápia, no lado do Brasil não pode. E a gente, mais uma vez, perdendo a oportunidade de gerar alimentos, né? Já que o Brasil passa por tantos problemas até hoje. Nós temos quase 12 milhões de pessoas aí cozinhando usando uma mistura de lenha e gás. Muita gente passando fome, a fila do osso nunca teve tão longa. E a gente perde todas as oportunidades de atrair investimentos e criar um ambiente favorável de negócio aqui no Brasil, que é o que eu vou buscar incessantemente. O Estado não pode ficar olhando para quem quer empreender com desconfiança, enfim, estou considerando a pessoa culpada antes mesmo dela abrir o seu próprio negócio. Vamos deixar as pessoas abrirem o seu negócio com menos burocracia, menos tributação, com um Estado mais moderno, e aí a gente, enfim, com isso a gente consegue fazer com que menos pessoas dependam de político para conseguir levar comida para sua própria casa. Senador, calma que a gente vai chegar na economia, será um capítulo longo da nossa entrevista, mas deixa eu só recuar um pouquinho para falar do Tarcísio, porque há vários casos, e a gente vê isso, fica nas redes sociais, né? Uma cisão, uma fragmentação, uma divisão na direita, principalmente quando tange dois personagens importantes do campo de vocês, Tarcísio e Michele Bolsonaro. Como está a relação com essas duas figuras e qual será a participação? O senhor já disse que estará aqui em São Paulo na quinta-feira que vem. O senhor vai participar de eventos públicos com Tarcísio. Que participação o senhor imagina, tanto de Tarcísio como de Michele, na sua campanha? E essas desavenças já estão dirimidas? Olha, da minha parte, desavença zero, tá? Com o coração aberto falando para vocês aqui. Eu, publicamente ou reservadamente, sempre tratei com todo o respeito, com toda a admiração, Tarcísio, Michele. Às vezes Deus faz com que as coisas aconteçam não exatamente como a gente estava planejando, mas as coisas são como elas são, né? Hoje o meu nome está colocado e assim, todos pediam muito que o presidente Bolsonaro, ainda antes do final do ano passado, escolhesse um nome. Havia uma pressão muito grande. Ele escolheu o nome, aí, peraí, vamos ver se o nome é esse mesmo, vamos testar em pesquisa, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Então, acho que teve um ruídozinho no começo, mas agora eu acho que a poeira já baixou bastante. O Tarcísio, publicamente, em diversas oportunidades, já manifestou que está com a gente nesse projeto, como eu nunca duvidei que estivesse. Mais uma vez, se Deus quiser, ele vai ser um governador reeleito em primeiro turno no estado de São Paulo, e nós vamos ter palanques importantes como em São Paulo, que nós não tivemos em 2022. Em 2022, o presidente Bolsonaro praticamente ali arrastou o Tarcísio, né, para ser candidato a governador
de São Paulo, alguém que podia estar na iniciativa privada com a sua vida financeira resolvida, aceitou esse sacrifício, essa missão que foi dada pelo meu pai e não só venceu as eleições, mas como está cumprindo muito bem. E eu agora, o que eu aguardo do Tarcísio é que a gente possa estar no mesmo clima de 2022 na sua eleição, só que agora com a minha figura ao invés ali do meu pai. E com relação a Michelle, é a esposa do meu pai, eu tenho todo o respeito por ela. Eu acho que ela está pensando até ainda se vai entrar para a vida pública ou não. Eu estava viajando por um longo período e assim que eu tiver a oportunidade, vou estar com ela também, né, com toda a tranquilidade, enfim, para pedir, né, que nós nos empenhemos cada vez mais nesse projeto que não é do Flávio Bolsonaro, mano. Esse é um projeto de Brasil e assim que eu estou enxergando isso, e se a gente já está desse tamanho todo em pesquisas, sem ainda nós temos esses atores importantes de corpo e alma nessa pré-campanha, imagina quando começar a campanha de verdade, lá na frente, com todas as pessoas juntas, no mesmo palanque, trazendo a verdade e devolvendo a esperança para o povo brasileiro. Não tem nenhuma dúvida que o Brasil vai se livrar do PT nas eleições desse ano. Se eu estou entendendo bem, o senhor espera de Tarcísio uma espécie de retribuição, que ele te pegue pela mão entre aspas, da mesma forma que Bolsonaro fez com ele em 2022, é isso? Olha, pegar na mão é uma expressão muito forte aí. A primeira-dama Cris vai ficar com ciúme se eu falar você vai pegar na minha mão. Mas, obviamente, eu quero estar, como nós sempre tivemos, Amanda. O Tarcísio sempre esteve ali de corpo e alma junto com o presidente Bolsonaro, foi um brilhante ministro da infraestrutura, e ele conseguiu, pelo seu mérito hoje, construir uma credibilidade, construir uma imagem positiva que agrega ao que as pessoas já veem de positivo também na marca Bolsonaro. Então, acho que vai ser, não digo pegar na mão, eu entendo que vai ser uma relação ali complementar um ao outro, que é boa para todo mundo, é boa para São Paulo, é boa para o Brasil. Senador, vamos falar de aliança. Quando a expectativa era para um governador de direita, principalmente Tarcísio, já havia uma concertação ali de todos aqueles partidos de centro-direita. O Kassab falava que ia apoiar a Federação União PP, parte importante do MDB, mas na sua candidatura tem sido diferente. Há uma dispersão desses vários atores políticos e, com isso, a esquerda, né, Lula, PT, estão fazendo uma investida para cima desses partidos para conseguir, pelo menos, atrair nacos, apoios em determinados estados e cavar uma neutralidade. Quais desses partidos devem caminhar com o senhor já na largada, já nesse primeiro turno? Bom, Amanda, a primeira certeza que eu tenho é que esses partidos não irão com o PT. Ninguém vai entrar em canoa furada, todo mundo está vendo a pesquisa, todo mundo sabe para onde o Brasil iria, né, com mais 4 anos. Esse atual desgoverno. Eu tenho conversado com vários deles, tá? Eu sou uma pessoa muito reservada, eu gosto de tratar dos assuntos e, enfim, dar a palavra nas conversas privadas que eu tenho, e grande parte das vezes não interessa você ficar trazendo a público para contar alguma vantagem se um partido A, B ou C vai vir para a nossa coligação formalmente. É óbvio que eu tenho interesse, eu acho que essa eleição política vai ser muito decisiva, porque isso dá capilaridade para qualquer candidatura. Lá na ponta da linha, um candidato a presidente não pode estar no Brasil inteiro. Quem é que leva o nome e as bandeiras do candidato a presidente? É o deputado estadual, é o deputado federal, são ali os governadores e senadores que ficam durante a campanha concentrados nos seus estados. Portanto, acho que isso para mim é o mais decisivo, além, obviamente, de tempo de televisão, enfim, de tempo de rádio, enfim, isso tudo é importante. E eu não estou cobrando tempo e não estou com pressa de tomar decisão nenhuma com relação a essa aliança. Os partidos, eu acredito que virão. Tenho tido boas conversas com o presidente Ciro, com o presidente Rueda, não tenho problema de conversar com o Kassab, a Renata do Podemos, o Marco Pereira, um partido que, inclusive, já me recebeu uma vez. Converso com menos frequência, mas também converso. E eu acho que estão todos ali com passo de espera, mano, porque a realidade é a seguinte: todo mundo estava apostando que o Tarcísio seria o candidato indicado pelo presidente Bolsonaro e todos já fazendo as suas contas, porque é uma pessoa que nas pesquisas ali aparecia como alguém com um número melhor do que o de Flávio Bolsonaro. Só que se passaram esses 2 meses e algumas ou várias pesquisas já mostram, e isso já, com relação a mim, que essa desconfiança, essa preocupação que todos têm. Qual a preocupação que todo mundo tem? A gente não pode perder o PT.
Então, essa preocupação que todo mundo tinha, eu acho que, neste momento, eu já estou conseguindo mostrar, já podem diminuir um pouquinho essa preocupação, e é só esse período de depuração para que todos compreendam que a minha candidatura, na verdade, é a mais conservadora, a melhor, para garantir que esse campo de centro-direita seja vitorioso, contando muito com a candidatura do Tarcísio aí ao governo de São Paulo. Então, está tudo dentro da expectativa, dentro do prazo, está muito longe ainda para eu exigir que as pessoas tomem as decisões. Nós temos um divisor de águas ali em 5 de abril, que é o prazo para descompatibilização dos chefes de poder executivo, e a gente já vai ter uma noção mais real de quais são as opções que nós temos. Os partidos já entenderam melhor se uma coligação a nível nacional com o PL, isso melhora ou piora as suas estratégias locais nos estados. Então, eu respeito muito os partidos que estão colocando os seus nomes e estou trabalhando, obviamente, para que consiga ter mais partidos junto conosco nessa caminhada da vitória. Um desses partidos é o PSD, né, do Kassab, que lançou essa iniciativa de terceira via com 3 nomes, Caiado, Ratinho, Eduardo Leite. Qual desses candidatos o senhor enxerga como viável, como provável representante dessa frente aí de terceira via? O senhor acha que essa candidatura segue até o fim ou, num cenário muito polarizado, é pouco provável que esse candidato prospere ou que essa candidatura efetivamente saia do papel? Olha, Amanda, eu, com toda a humildade, eu acho que todo mundo também tem as suas pesquisas internas, né? Todo mundo está vendo que há uma clara opção por parte da grande maioria do eleitorado que coloca, né, Flávio Bolsonaro e o candidato das trevas com pisos muito altos. Então, acho difícil, né, que surja uma terceira via num cenário como esse, né, mas só que, mais uma vez, eu tenho certeza que essa possível terceira via, ela não passando para um segundo turno, vai caminhar com a gente também. É nisso que eu acredito, porque está todo mundo com o mesmo propósito, que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Portanto, eu respeito demais os 3 pré-candidatos que o PSD está colocando, respeito aí a estratégia do professor Kassab com relação aos palanques que ele quer montar, enfim. E isso, obviamente, abre uma possibilidade de que o PL também rediscuta os palanques em diversos estados, em função desse movimento mais ofensivo por parte do PSD, mas tem uma excelente relação com o governador Caiado, tem uma excelente relação de respeito pelo Ratinho, tem menos relação com o Eduardo Leite. Então, independente do nome que eles escolham, eu tenho a convicção que nenhum dos partidos de centro para cá vai entrar na canoa furada do Lula. O seu vice dos sonhos é Romeu Zema, de Minas, o segundo colégio eleitoral mais importante, seria fundamental para a sua vitória? Olha, o Zema é um grande nome, mas ele também está com o nome dele colocado como pré-candidato. Eu aproveito para fazer essa fake news, dizendo que ele não teria aceitado o convite meu para ser meu vice. Eu não tive essa conversa com ele. Mas é óbvio que a gente tem que ir evoluindo nas conversas. Eu acho que ele também fez um excelente trabalho como governador de Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Nós temos grandes lideranças ali em Minas Gerais, dentro do PL, né, como o Nicolas, que é um garoto fenomenal ali, que, enfim, tem o seu carisma, tem o seu tamanho, tem a sua importância. Nós temos uma bancada de deputados federais e estaduais ali que certamente vão nos ajudar muito nesse projeto lá em Minas Gerais. Mas sim, o Zema é um nome que seria, eu acho que seria um bom nome para ser vice, tá? Mas não estou fazendo aqui convite para ele. Mais uma vez, eu quero respeitar o momento do novo e de ter lançado o Romeu Zema como pré-candidato à presidência da República. Só que, mais uma vez, tem algum tempo ainda para a gente aproximar as conversas, porque até a gente tem que ter projetos montados, pelo menos numa versão mais básica, porque não é só a questão de vencer a eleição. A gente tem que ver se os pensamentos, se os projetos, os princípios que nós vamos defender, eles encontram alguma convergência. E é isso que a gente está, que eu estou fazendo nesse momento, Amanda. Eu estou construindo aí, não um plano de governo, mas um plano de Brasil, que nós vamos começar, daqui a futuro não muito distante, a tornar público e de conhecimento de todos. O PL tem candidato em Minas já, senador? O senhor citou o Nicolas Ferreira, o senhor gostaria que ele fosse candidato ao governo, mas ele já disse que não. Não, mas eu não sugeri que o Nicolas fosse candidato ao governo, inclusive eu comentei com ele. Na verdade, o Nicolas é testado
como candidato a governo em um monte de cenário. Foi o que o partido fez, o nosso partido fez, outros partidos fizeram, mas essa é uma decisão que cabe somente a ele. E ele tem dito que o momento que ele quer é ser candidato a deputado federal. Ele não tem ainda, né, não sente no coração uma candidatura ao governo do Estado, só que, mais uma vez, ali está tudo muito em aberto ainda, mas nós não vamos errar na escolha dos nomes e na composição que nós pretendemos fazer ali em Minas Gerais. E, sem dúvida alguma, o Nicolas tem que participar dessa decisão do que vai acontecer, porque ele é uma pessoa que tem uma liderança, que demonstrou isso recentemente nessa caminhada que ele fez, que reacendeu a esperança no coração de milhões de brasileiros. Portanto, vejam que problema bom nós temos dentro do PL, vários excepcionais quadros que vão nos ajudar a resgatar o Brasil. Vamos falar de economia, senador. O senhor defendeu, num artigo recente publicado nesse fim de semana no Brazil Journal, o tesouraço. O senhor chamou de tesouraço para gerar aumento de renda, de emprego e de empreendedorismo. E, segundo o senhor, a receita é redução de gastos públicos, redução de impostos e de burocracia. O senhor poderia ser mais específico? Onde é que o senhor pretende cortar? Quando você fala de redução de gastos, o senhor disse que o PT começou o governo estourando o teto. Como é que o senhor começaria o seu governo? Olha, Amanda, quando eu uso essa expressão tesouraço é porque, sim, tem que cortar a carga tributária, tem que cortar a burocracia, tem que cortar cargos em comissão, se tem que cortar gastos em excesso que existem em várias áreas, como na publicidade. Só que o mais importante, eu não vou dar detalhes do que eu vou propor onde eu vou cortar, por exemplo, porque isso é um castelo de cartas. Você não pode tirar uma cara. Eu vou falar que eu vou reduzir o imposto aqui, tem que saber qual vai ser o impacto disso em determinado segmento, e isso tem um time que está me ajudando a fazer, botar essa proposta no papel. Só que o mais importante que a gente tem que voltar a ter no Brasil é previsibilidade. O que foi esse arcabouço fiscal aí que o Lula propôs? Propôs com base em mentiras. Ele propunha ali que a gente tivesse, foi tudo desenhado para que tivesse com base numa dívida PIB de 76%. E hoje nós estamos em 79%, com a previsão de chegar no final de 2026 com relação à dívida PIB de quase 84%. Quer dizer, isso é fora de qualquer centro de meta, qualquer banda que possa existir, porque eles fazem um arcabouço baseado no aumento de arrecadação, só que ao invés disso servir para você reequilibrar as contas públicas, é só gasto. Eles aumentam a arrecadação para aumentar os gastos. E agora com programas que são populistas. Eu teria vergonha se fosse presidente do Brasil e tivesse que estar anunciando determinado auxílio à população, porque não tem dinheiro para comprar um botijão de gás. Eu não sou contra a política de ajudar, que as pessoas que precisam, acho que é obrigação do governo, inclusive, da minha parte. Quero aqui confirmar de público que programas como Bolsa Família vão ser mantidos enquanto as pessoas precisarem do Estado. Nós vamos abraçar essas pessoas. Agora, nós vamos fazer como mostrou o presidente Bolsonaro, que dá para fazer, deixar uma rampa de saída para essas pessoas decolarem na vida, começar a caminhar com as próprias pernas, sem precisarem do Estado. Então, não dá para você continuar apostando em uma política econômica que é um pulo no escuro, ficar pulando do avião sem paraquedas, gastando como se não houvesse amanhã. Então, eu tenho muita preocupação com o rumo que o país está seguindo, mas a linha não vai ser essa diferença, não vai ser exatamente essa. Redução de carga tributária. O Lula criou ou aumentou mais de 29 impostos nesses pouco mais de 3 anos de governo. Quer dizer, como é que hoje a reforma tributária coloca aí um profissional liberal numa condição de sócio minoritário do seu próprio negócio? Se você fizer as contas aí, determinados segmentos que pagavam em torno de 14% de tributação, vão passar para entre 28% e 30%. Depois, se você distribuir mais um valor X da pessoa jurídica para a física, você paga mais 10%, quer dizer, quase 40% de carga tributária para não ter absolutamente nenhum serviço de qualidade de volta. Então, qual o norte que a economia está seguindo? O que eu vou trabalhar muito aqui é para acomodar os gastos públicos dentro do orçamento e com essa previsibilidade. Tem que ser algo duradouro, não dá para fazer uma conta para a próxima eleição, para daqui a 4, 10 anos. Não, tem que ser algo com previsibilidade para 20, 40 anos. É assim que eu pretendo acalmar e tranquilizar e motivar aquelas pessoas que queiram voltar a empreender no nosso país.
Então, o senhor está falando de reversão de uma parte desse aumento de impostos, pelo menos, do atual governo, quando você fala que eles dizem muito, né, do andar de cima, da justiça tributária, que o senhor está propondo é reverter, pelo menos em parte, depois de estudos, mas ele esse não está aumento tirando o da andar carga de cima, tributária. Amanda. Ele tá arrombando os pobres. Com essa gastança, é uma coisa importante. Óbvio que esse público que está aqui me assistindo não é impactado pelo que eu vou falar, mas certamente isso aqui os recortes vão depois aí para a internet. As pessoas não conseguem entender como é que a roubalheira e a incompetência na gestão das estatais impacta na vida do mais pobre. Pô, os caras conseguiram quebrar o Correio de novo, com roubalheira, roubando os aposentados lá dos Correios, o pessoal do fundo de pensão dos Correios tendo que descontar em contra-cheque para poder não perder a sua aposentadoria de uma vez. Quem está na ativa hoje vai se aposentar, vai continuar descontando por causa da roubalheira do PT. Quer dizer, cada rombo que essas estatais têm, que são bilionários, o nosso orçamento precisa ser... o governo tem que olhar para o orçamento e esse rombo tem que ser coberto, tem que tirar de algum lugar dentro do orçamento. E quando você tira de dentro do orçamento para cobrir um rombo em uma estatal, é dinheiro que vai faltar para o governo investir lá para botar um ar-condicionado na sala de aula do filho de quem está me assistindo. É um dinheiro que vai faltar na hora de pagar melhor o salário de um professor. É um dinheiro que vai fazer falta na hora de você investir alguma coisa em segurança pública. Quer dizer, e pelas estimativas que nós estamos vendo oficiais, a partir de 2027, o governo federal não vai ter um centavo de margem dentro do orçamento para fazer investimento. Quer dizer, o Brasil vai para uma bancarrota. Então, ele tá dando um vale-gás, ele está fazendo assistencialismo barato para essas pessoas que, repito, precisam disso. Não tem nenhum candidato à presidência da República que vai falar em cortar isso, mas está dando com uma mão e tirando com uma outra. Então, a gente tem que entender. O Lula promete que vai dar café da manhã, almoço e janta desde 2002. As eleições seguintes, ele prometeu de novo. Na última vez, ele prometeu chorando: eu vou ficar muito feliz se as pessoas tenham que conseguir café da manhã, almoço e janta. Pô, o PT governou o país nos últimos 23 anos por 17 anos. E está falando hoje ainda em botar dente na boca das pessoas. Quer dizer, um governo do PT que ficou tanto tempo aqui, não conseguiu nem garantir dente na boca das pessoas. Agora vai prometer de novo. E as pessoas vão acreditar na picanha e na cervejinha. O Lula, mais uma vez, o Lula é um produto vencido. O Lula é aquela picanha fedorenta, podre. O Lula é aquela cerveja choca, que ninguém tem coragem mais de olhar e sentir vontade, de sentir prazer. E nós vamos devolver, sim, a esperança e a felicidade para o povo brasileiro, ajustando as contas e mostrando para quem quer empreender aqui, que é quem vai gerar emprego nesse país, que é possível ter previsibilidade, ter o seu lucro, gerar emprego e ter menos dor de cabeça com burocracia estatal. Qual a sua visão sobre estatais, senador? O senhor vai dar sequência a uma agenda de privatização e é uma agenda de privatiza tudo, ou o senhor acha que tem empresas que são consideradas estratégicas e devem ser mantidas como estatais ou empresas de economia mista? É óbvio que eu sou a favor de privatizações. Nós temos que olhar caso a caso. E o que eu estou vendo pelo mundo aí é que há uma tendência de cada vez mais protecionismo por parte de todos os países. O que é que está na moda agora? Terras raras. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras, perde só para a China, né? E a gente tem que... são minerais, na verdade, que são usados para fazer chips, que são usados na nanotecnologia, são usados na questão de inteligência artificial, uma infinidade de utilidades, né, que o Brasil hoje sequer tem um estudo. Como é que você consegue refinar essas terras raras? Como é que você consegue agregar, produzir, extrair esses minérios aqui no nosso país e não ficar simplesmente exportando como commodities, como acontece com o minério de ferro? A gente tem que ter um investimento público aqui. Eu não estou falando que eu vou criar estatal para isso, tá? Óbvio que não, mas é uma questão estratégica que tem que ser uma parceria público-privada, porque a gente não tem tecnologia para fazer a devida exploração e refino e transformação disso em consumo disso e para a prateleira. Mas estou dando um exemplo que tem coisas que são estratégicas, como são os minerais raros, mas é uma coisa que eu vou conversar com as pessoas que vão me ajudar neste momento, até aí a gente propor esse plano de Brasil, que vão dar ali para mim qual é a linha ideal, mas certamente é algo que
a gente tem que olhar com atenção. Não dá para simplesmente achar que tudo, vamos privatizar tudo. Não dá para ser tudo, mas vamos privatizar 95%, vamos embora. Agora, tem coisas que são estratégicas e a gente está vendo que o mundo está em guerra por isso. A guerra dos Estados Unidos com a China, essa guerra ali tácita, né? Essa guerra fria praticamente que a gente vê, tem muito a ver com essa questão de minérios raros, minerais raros. O interesse, eu estava vendo o André falar agora há pouco aí com relação a como é que os Estados Unidos agora descobriram que existe o Brasil, né? Mas descobriram por quê? Principalmente por causa disso, por causa dos minerais raros, né? Enfim, e o Brasil tem aqui, além de um mercado consumidor muito grande, tem toda a tabela periódica no nosso território, tem água potável, né? Maior quantidade que temos aqui de um país consegue concentrar no mundo está aqui no Brasil. Nós temos a nossa biodiversidade que está sendo aí pirateada, exportada lá para fora de uma forma clandestina. Quer dizer, tem muita coisa que dá para fazer e, obviamente, onde puder privatizar, nós vamos privatizar, até porque eu tive só para concluir essa pergunta, essa resposta, Amanda, o Paulo Guedes falava muito isso. Em várias delas, na grande maioria das estatais, elas são como um esqueleto ali, que a gente consegue arrumar, bota de pé, fica firme, começa a dar superávit, mas troca o governo, aí vem o que o PT está fazendo. 20 bilhões de déficit, de prejuízo nas estatais. Por quê? Porque bota a gente para roubar, bota a gente que não sabe administrar, né? Bota o advogado do grupo Prerrogativas para ser o presidente dos Correios, aí vai dar ruim, né? Então grande parte das nossas estatais precisam ser privatizadas, precisam ser modernizadas, precisam ser melhor geridas, e a minha equipe econômica pode ter certeza que vai propor algo muito moderno para o país. Senador, a gente tem pouco tempo e alguns temas ainda. O senhor citou o governo dos Estados Unidos. O senhor espera apoio do presidente Donald Trump à sua candidatura? Ele tem se aproximado do Brasil, né, institucionalmente, do Lula, tem uma viagem prevista agora do governo em março para os Estados Unidos. O senhor espera algo mais direto, algum tipo de apoio mais direto? Eu não digo apoio porque não vai ter nenhum país interferindo na eleição aqui no Brasil. Ele pode ter uma torcida, pode ter a preferência dele, mas, Amanda, o Trump olha para o mundo colocando em primeiro lugar os interesses dos Estados Unidos, dos americanos. E o presidente da República aqui tem que olhar para essa relação com os Estados Unidos, sempre buscando o que for melhor para os brasileiros. Eu não vou ter problema nenhum de sentar com todas as potências, porque eu vou ser pragmático. Eu tenho que sentar com os Estados Unidos, eu tenho que sentar com a China, eu tenho que sentar com Israel, eu tenho que sentar com o mundo árabe, eu tenho que mostrar para a Europa que o Brasil tem um grande potencial, né, para ampliar as nossas relações comerciais. Aquele exemplo que eu dei, por exemplo, com relação à energia, com relação à infraestrutura, com relação à tecnologia. Então, assim, eu só espero que o Lula não continue, não tome uma cachaça antes de ir para um encontro como esse e falar abobrinha e ficar arrotando o sentimento anti-americano ao invés de defender os interesses brasileiros. Senador, quando é que o senhor pretende... Primeiro, qual o perfil do seu ministro da Fazenda e quando o senhor pretende fazer esse anúncio? Porque o seu pai antecipou bastante, né? O anúncio do posto Ipiranga, na época o Paulo Guedes. O senhor já está nessa busca? Não, eu conversei com o André Esteves mas ele fez uma conta rápida e viu que o salário não valia a pena de ser ministro da Fazenda, aí ele não aceitou. Ele está rindo aqui. Mas é brincadeira, tá? Antes quem pensa começa a falar que eu convidei o André Esteves, é só brincadeira, tá? Para descontrair. Não, olha só, eu acho que está muito cedo para falar disso ainda, a imprensa tem especulado aí, o Mansueto, o Roberto Campos Neto, alguns já até... Não, peraí, que o Mansur é nosso aqui, Não sei não, senador. Não, mas eu estou falando o seguinte, eu não conversei com nenhum deles sobre isso, tá? São nomes excepcionais, eu acho que podem contribuir muito para o nosso Brasil, mas nome é uma coisa que a gente vê lá para frente só. Eu não vou aceitar ninguém, tem que ser no mínimo igual o Paulo Guedes. Então, olha já, você viu que subiu a régua, né? Agora, podem ter uma certeza, Amanda, vai ser muito melhor que o Haddad. Até porque tem que ser um economista, né? A pessoa tem que entender de economia para ser ministro da Fazenda, de economia. Mas quando o senhor pretende anunciar, senador? O senhor já tem mais ou menos uma ideia? Não tem prazo. Deixa eu aproveitar a oportunidade, porque eu vejo uma certa maldade quando uma parte da mídia quer ficar especulando nomes. Eu não conversei com nenhum deles, mais uma vez, são pessoas excepcionais. Daqui a pouco vai ter uma narrativa de que as pessoas não estão aceitando caminhar comigo nesse projeto de resgate do Brasil, como aconteceu com o Paulo Guedes lá atrás. Então, não tem prazo para acontecer, não tem nome
não tem nome para ser colocado ainda. Óbvio que eu estou conversando com várias pessoas, tenho admiração por muita gente que está ainda de bastidor me ajudando e me ensinando muita coisa sobre economia, mas, mais uma vez, podem ter certeza que vai ser alguém que vai dar previsibilidade para o nosso país e que vai fazer com que o Brasil seja novamente um ambiente atrativo para quem queira empreender. Falando um pouquinho sobre segurança pública, que eu sei que é um tema caro ao senhor e que também deve ser um tema central da eleição, senador, o senhor cita muito o modelo de El Salvador, teve lá recentemente com o seu irmão Eduardo Bolsonaro, de Nayib Bukele. É um modelo que conseguiu diminuir bastante a criminalidade no país, mas, por outro lado, enfrenta várias críticas de encarceramento em massa, violação de direitos humanos. Que modelo o senhor pretende adotar no Brasil? Olha, Amanda, se tem uma coisa que eu vou ser radical na segurança pública, o que eu vi em El Salvador foi violação de direitos humanos das vítimas dos chamados pandilheiros, como são chamados os narcotraficantes de lá. Eu acho que no Brasil a gente tem que começar a resgatar os territórios que hoje são dominados por organizações narcomilicianas, narcoterroristas. Nós temos aí 25% da população brasileira vivendo em cidades que são dominadas, seja por tráfico, seja por milícia, para que todos tenham uma real dimensão. Eu estou falando como se fosse a população do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná juntos. Isso é inadmissível. O primeiro território que a gente vai ter que recuperar são os presídios, que grande parte deles hoje são terra de ninguém, virou um escritório de luxo de muitos dos cabeças das organizações criminosas aqui no Brasil. Já estamos fazendo endurecimento da legislação penal. O deputado e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Derrite, fez um relatório excepcional com várias inovações que certamente vão colocar as pessoas que cometem crimes mais perigosos muito mais tempo presas, e eu vou querer disputar muito a garotada para que não seja seduzida para ir para a vida do crime. A gente tem que inverter a lógica do orçamento, temos que ter flexibilidade, inclusive, para isso, para que o investimento em educação seja maciço e máximo de qualidade, no ensino básico. É ali que tem o maior problema, ali que tem a evasão escolar. Pode seguir, estamos te ouvindo, senador. Ouvi uma mensagem em inglês aqui, eu achei que... Achou o quê? Então, não ouviu, então, acho que não foi de vocês, não, foi aqui do meu telefone. Então, tem que ser esse investimento em educação básica, essa garotada tem que ter uma esperança. Hoje, 80% da nossa garotada não concluiu o ensino médio ainda, o fundamental, e não tem expectativa nenhuma de conseguir emprego. Nós temos mais de 800 mil vagas ociosas para a parte de tecnologia da informação, por exemplo, de empresas que demandam jovens preparados, eles não têm a qualificação. Então, a minha ideia é pegar essa molecada na mão, desde lá do ensino básico, arrastar até concluir o ensino médio ou o ensino profissionalizante, para conseguir ter um emprego ou para abrir a própria empresa, que eu acho que essa mentalidade a gente tem que mudar nos jovens. Eles têm que sonhar em ser alguém que foi bem-sucedido na vida, tem que sonhar em ser alguém que prosperou. Né? O ídolo dessa garotada tem que ser aí uma Daiane dos Santos, tem que ser um astronauta Marcos Pontes, não dá para ser mais o dono da boca de fumo da rua dele. Senador, a gente tem um minutinho final. Quero pedir para o senhor deixar uma mensagem, falar um pouquinho da sua visão do Brasil e de como o senhor enxerga potencialmente esses próximos 4 anos de um governo Flávio Bolsonaro. Bom, obrigado, Amanda, obrigado, André, obrigado a todos aí pela atenção. Vocês podem ter certeza que muitas mentiras da concorrência do PT vão aparecer, vai pedir mais 4 anos para resolver os problemas que eles não resolveram aí em mais de 4 mandatos. Então, da minha parte, vai ser uma dedicação exclusiva, com a mente muito aberta, muito moderna, muito centrada, muito equilíbrio, né? Porque o Brasil não aguenta mais tanta confusão, eu também não. Eu acho que a gente tem que olhar para frente de verdade, e a minha eleição, né, em nome de Jesus, aí vai acontecer, e com isso vai acabar a polarização. Sabe por quê? Porque simplesmente o PT não tem mais nenhuma outra liderança que possa substituir o atual chefe da organização deles, e que já deu o que tinha que dar na política, está fazendo muito mal para o país. Então, a partir de 2027, você vai ter, sim, um presidente da República, Flávio Bolsonaro, que está olhando para frente, que não vai precisar mais falar de Lula. Olha que maravilha, você não precisa mais falar de Lula, você arrumar, fazer o dever de casa, mais uma vez, dando previsibilidade às contas públicas, encaixando ela direitinho dentro do orçamento,
você criando um ambiente atrativo no nosso Brasil para receber esses investimentos internacionais e aqui dentro, reduzindo a carga tributária, combatendo a violência de uma forma muito firme, que é assim que tem que ser, construindo o presídio, aumentando a pena para as pessoas que cometem crimes violentos, investindo o máximo na educação básica, pública, para dar uma expectativa para essa garotada. E aí, eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil vai decolar de vez e por décadas nós não vamos mais ter que nos preocupar com a extrema-esquerda arrombando o nosso país, como sempre fez. Senador, muito obrigada pela sua entrevista, pela gentileza de aceitar aqui o convite do BTG Pactual. Eu sei que o senhor chegou hoje de viagem, deve estar exausto. Agradecemos demais o seu tempo aqui e participar do debate público sempre engrandece. Muito obrigada. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado. Até mais.